Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vale lembrar que nós concluímos cabalmente o estudo do capítulo 1 de Efésios. Os irmãos podem recorrer ao nosso canal no YouTube, os irmãos encontrarão todas as mensagens ministradas baseadas no capítulo 1. E chegamos a ministrar ainda uma mensagem no capítulo 2 de Efésios. E nós então vamos retomar o capítulo 2 do início, embora já tenhamos uma mensagem ministrada, mas eu vou retomar pelo mesmo tema da última mensagem e vamos seguir como se estivéssemos começando hoje esse capítulo 2, ok? Vamos ler então aqui capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esses 3 versículos iniciais. Queridos, a mensagem que nós trazemos a partir do capítulo 2, que foi a mensagem última que nós ministramos, e agora eu retomando, vou usar o mesmo tema. O tema que nós vamos tratar a partir do capítulo 2 dessa mensagem é um salto do céu para a terra, da eternidade para o tempo. Esse é o tema da última mensagem, e esse tema eu vou usar agora também na mensagem de hoje. Isso porque é muito significativo. A transição do capítulo 1 de Efésios para o capítulo 2, essa transição é muito significativa. É importante nós percebermos como que Paulo, ele gera uma nova perspectiva a partir do capítulo 2. Bem, de todo modo, o tema geral dessa epístola que foi proposto é a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus. Ou seja, falamos de Cristo cósmico no sentido do Cristo atemporal, do Cristo não histórico. Porque o Cristo de Deus, ele tem 2 aspectos a serem observados. O aspecto da sua eternidade, enquanto Verbo eterno, enquanto Cristo eterno, é o Filho eterno do Pai, e o seu aspecto quanto à sua manifestação no tempo, a sua manifestação na história. Chamamos Cristo cósmico ao Cristo fora do tempo, ao Cristo fora da história. Chamamos Cristo telúrico, uma expressão um pouco diferente, mas para se referir ao Cristo terreno, terreno no sentido positivo da palavra. Ou seja, esse Cristo manifestado na carne, esse Cristo que viveu sobre a terra por 30 anos, ou que seja, por 33 anos. Não é? Então a ênfase que nós vamos dar é ao Cristo cósmico, a esse Cristo eterno, mas como que ele está intimamente relacionado à obra de Deus em nós aqui na terra. Então há um jogo aqui de ideias. Vamos falar do Cristo cósmico, mas de como que esse Cristo cósmico atua desde sempre e nos dias que esteve também na terra e nos dias de hoje, como ele atua no plano de Deus, no propósito eterno de Deus. Por isso falamos a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus. A economia de Deus é a obra de Deus. Quando falamos de Cristo cósmico, também é importante notar que essa expressão também se aplica ao Cristo coletivo, ou seja, ao Cristo eterno, que é o Cristo individual, mas também ao Cristo coletivo, que é uma novidade na história neotestamentária. Talvez pode até soar estranho para alguns a ideia de Cristo cósmico e agora Cristo coletivo. Ora, mas esse é um assunto amplamente abordado pelo apóstolo Paulo. O problema é que às vezes as pessoas falam algumas expressões e não se atentam para aquilo que elas estão dizendo. Imagine só você que o Novo Testamento apresenta uma grande verdade,
quando diz que o Cristo de Deus, depois da sua morte e ressurreição, e sobretudo em ressurreição, ele agora se torna o cabeça de um corpo que lhe é gerado.